Então, meus amigos, essa já é a aula de número 2 do tópico de eletroquímica. E nessa aula nós vamos falar de uma coisa bem tranquila, vocês vão ver que fácil que é falar sobre potencial de redução. O que é potencial de redução? É o quanto que um elemento tem de probabilidade, não de probabilidade, mas de potencial mesmo, qual que é a capacidade que aquele elemento tem de reduzir. Mas o que é reduzir? Essa redução significa o quê? Redução significa quando ele ganha elétrons. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ganhar elétrons é a mesma coisa que reduzir. Reduzir não é quando você ganha cargas negativas, você vai ficando negativo, negativo, negativo e cada vez mais você vai reduzindo o seu número. Que número é esse? A gente chama esse número de oxidação. O que é o número de oxidação? O elemento cálcio, quando ele está na forma metálica, que é o cálcio sólido, o número dele de oxidação, o NOx, seria 0, referente ao número de ligações químicas que ele possui. Então, quando ele está no estado 0, significa que ele está no estado metálico sem se ligar a ninguém, a não ser com os próprios cálcios mesmo para poder formar um metal. Quando o cálcio perde elétrons, o que acontece? O cálcio fica positivo, porque ele perdeu uma carga negativa. E se ele perder 2 elétrons? Ele fica, então, duplamente positivo. Mas ele vai perder esses elétrons para quem? Para um elemento que queira ganhar. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, quando ele está sozinho, representado na tabela periódica também, ou na forma gasosa, que é o O2, o NOx dele é 0, que seria o número de oxidação. Quando ele recebe 2 elétrons, seja lá de quem for, no caso aqui, pode receber esses 2 elétrons aqui que o cálcio doou. Olha que belezinha o cálcio. Doou 2 elétrons para o oxigênio, que gosta de receber elétrons. Ele fica então com uma carga de 2 menos ou menos menos. Aqui também pode ser representado por 2 mais, tá? Tanto faz. Então, o que significa reduzir? Aqui não era 0, ele não ganhou elétron, reduziu para 2 negativo. 2 negativo é menor do que 0. Então, o número dele de oxidação, esse número aqui, referente a quantos elétrons ele ganha ou perde, reduziu. Diferente do cálcio. O cálcio, ele doou 2 elétrons. Antes estava 0, depois passou para 2. 2 é maior, ele não reduziu esse número aqui. Ele aumentou esse número aqui. Ele aumentou o NOx. Então, a gente não pode falar que ele reduziu, e sim ele oxidou. Perder elétrons significa oxidar. Eu sei que tem muita informação que eu falei agora, que eu joguei muita coisa para vocês, mas vamos fazer um apanhado geral do que eu falei até agora. Bom, eu coloquei aqui para vocês um macetezinho. Esse macetezinho se chama porre. Lembrem do porre. O que é porre? Perde, oxida. Recebe, reduz. Perde e recebe o quê? Elétrons, as partículas negativas que estão girando ao redor dos núcleos positivos dos átomos. Se um elemento está recebendo esses elétrons, ele está reduzindo. Olha o R e o R. Recebe, reduz. E se ele está perdendo esses elétrons, ele está oxidando. Oxidar é perder elétron. Pode colocar como perder energia. Você está ficando enferrujado, velhinho. Está oxidando, perdendo energia, perdendo elétrons. Então seria essa analogia para facilitar o entendimento de vocês. Perdeu elétrons, oxidou. Entre 2 elementos, sempre vai ter um que tem uma capacidade maior de receber elétrons e outro que tem uma capacidade menor de receber elétrons, porque ele vai ter uma facilidade em ganhar elétrons. No caso do cobre e do zinco, o cobre, eu vou explicar para vocês como eu sei isso daqui a pouco, ele tem uma maior capacidade de reduzir. Se ele tem uma maior capacidade de reduzir, ele tem então uma grande capacidade de receber elétrons. O cobre adora receber elétrons. E quando ele recebe elétrons, alguém tem que perder.
Quem perde elétrons, o que acontece? Oxida. Então, o zinco, ele oxidou, porque ele perdeu elétrons para o cobre. Tranquilo? Vamos colocar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Imagine a seguinte situação. Aqui eu tenho o zinco no estado sólido, porque ele está com NOx zero. Significa que ele não está se ligando a ninguém, apenas aos próprios zincos que correspondem ao metal que ele está sendo formado. Então, zinco zero. O cobre, ele está na forma 2+. Cobre na forma 2+ significa que ele não está na forma de cobre metálico, metal cobre mesmo. Ele está na forma iônica, ele está numa solução com os átomos todos separadinhos, como se fosse um metal dissolvido em algum lugar. Entenderam? Esse 2+ significa o quê? Que ele perdeu 2 elétrons no meio. Então, ele está na forma iônica. Íon significa partículas com carga, e nesse caso, carga positiva. Quando ele encontra o zinco, o que acontece? Olha que safado, que safado. Ele captura 2 elétrons do zinco para ele. Olha que liso, que malandro, sem vergonha. Ele captura os elétrons do zinco. Com isso, quando o zinco perde 2 cargas negativas, o zinco fica, então, duplamente o quê? Positivo, porque ele perdeu 2 cargas negativas. Você perdeu a negatividade, você fica positivo. Saiu o encosto do zinco, então ele ficou positivo pra caramba, certo? Perdeu 2 elétrons, duplamente positivo. E o cobre, que antes estava duplamente positivo, 2+ com 2- não zera. 2 cargas positivas zeram 2 cargas negativas. Com isso, o cobre fica no estado de cobre zero, que é o cobre metálico. Então, o que aconteceu? O zinco perdeu elétrons, oxidou. O cobre recebeu elétrons, reduziu. Tanto é que reduziu que antes o NOx estava 2+, e agora passou para 0. Houve uma redução do NOx. Certo, galera? E como que vocês vão saber quem que tem maior facilidade para receber elétrons e quem tem maior facilidade de doar elétrons? Isso tudo vocês veem numa tabelinha que o próprio Enem já te passa em questões de eletroquímica. Essa tabela se chama tabela com os potenciais padrão de redução. Então, é uma tabela que tem na frente, de um lado, o elemento e, do outro lado, o potencial padrão de redução, que costuma ser representado pela letra E0 de RED, ou seja, potencial padrão de redução. O do cobre, no caso, é de mais 0,34, certo? O do zinco é de menos 0,66. Errou! Se eu não me engano. Depois a gente tem que dar uma olhada, vou conferir esse valor. Mas coloca como se fosse 0,66. O que isso significa por hora? O potencial padrão de redução significa capacidade de reduzir. O que é capacidade de reduzir? Reduzir, receber elétrons. Então, o cobre, que antes poderia estar 2+, recebe 2 elétrons e vai para cobre 0. Ele tem esse potencial aqui. E o zinco? Se o zinco também tiver 2+ e receber 2 elétrons para ir para a forma de zinco 0, ele tem esse potencial de redução aqui. Qual que é o maior potencial de redução? Ou seja, quem que tem mais potencial para poder receber elétrons? O cobre ou o zinco? É só olhar esse número. O número que for maior é a espécie que tem a maior capacidade de receber elétrons. Então, entre o cobre e o zinco, quem tem o maior potencial padrão, ou seja, a maior afinidade em receber os elétrons, é o cobre, pois 0,34 é maior que menos 0,66. Tranquilo, não é? Eu acabei de ver aqui, galera, uma pequena correção, pequeniníssima correção, não é 0,66 negativo, é 0,76 negativo, o que não muda nada, porque ele continua sendo oxidado.
Bom, o que acontece então nesse caso, quando você já sabe qual que é o potencial de redução de um elemento que se encontra em contato com outro elemento? Você sabe que um vai tender a ganhar elétrons, o outro vai tender a perder elétrons. Um ganha, o outro perde, certo? Com isso, a gente pode escrever uma reaçãozinha que está acontecendo. Que reação que é essa? Olha, quando o cobre 2+ está em contato com o zinco metálico, que é o zinco 0, aqui você pode colocar também que esse cobre está aquoso, porque ele está lá dissolvido em água, e o zinco está sólido, porque é o zinco metálico. O zinco é um metal, por isso o sólido. O que vai acontecer? Eu não falei para vocês que o zinco vai perder elétrons para o cobre? Porque o cobre tem maior potencial de redução, que é 0,34 positivo. O cobre, então, vai pegar esses 2 elétrons do zinco e o cobre 2+ passa a ser cobre 0. Cobre 0 é cobre sólido, é o cobre metálico. E o zinco, que antes estava 0, perdeu 2 elétrons, ele perdeu 2 cargas negativas, o zinco vai passar a ter 2 cargas positivas. Com isso, o zinco passa a ficar em solução. Ele se dissolve no meio da solução aquosa. Então percebam aqui, o cobre antes estava 2+, reduziu para 0. Não reduziu? Então o cobre sofreu redução, pois ele tem um maior potencial padrão de redução. Enquanto o zinco, que antes estava 0, perdeu 2 elétrons e foi para a forma de zinco 2+. Se ele perdeu 2 elétrons, ele não reduziu, mas ele sim oxidou. Perdeu, oxidou, recebeu, reduziu. Certo? Porre. Se ele oxidou, é porque ele tem um potencial padrão de redução menor do que o metal que estava junto com ele, que é o cobre. Vocês perceberam que nessa reação teve uma redução e uma oxidação? Sempre as duas acontecem na mesma reação quando um elemento reduz. O outro tem que oxidar. Ele vai reduzir porque ele vai receber elétrons. Ele vai receber elétrons de onde? Do nada? De Deus? Puf, elétrons. Não. Tem que ter um outro elemento lá que vai doar elétrons para ele. Então sempre tem um elemento que vai reduzir e um elemento que vai oxidar. Com isso, essas reações se chamam reações de quê? Reação de oxirredução. Olha que coisa mais tranquila. Por que reação de oxirredução? Porque a reação ocorre uma oxidação e também uma redução. Logo, reação de oxidação e redução. Mas como todo mundo é muito preguiçoso para falar oxidação e redução, junta tudo, fala reação de oxirredução. Pronto. Legal, não é? Vocês entenderam o que é uma reação de oxirredução? Com isso, a gente finaliza não só potencial de redução, e sim também o que é uma reação de oxirredução. Eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas agora como aplicar essas reações de oxirredução, utilizar esses elementos diferentes, elementos químicos que tendem a ganhar e a perder elétrons ao nosso favor, a fim de produzir energia para a gente. Olha que legal! Eu aproveito esse movimento de elétrons que está tendo, esse fluxo de elétrons que está indo de um lado para o outro da reação aqui. O que está acontecendo? O zinco está levando sempre elétrons para o cobre. Isso gera uma corrente elétrica. Corrente elétrica a gente sabe que é muito bom para a gente. Por quê? Porque a gente utiliza no nosso dia a dia. Acendendo uma lâmpada, por exemplo, a gente precisa de energia elétrica. Então eu vou ensinar para vocês como que isso acontece na química. Então, próxima aula, pilhas!